Olá, vamos então à Lei 6.015, a Lei de Registros Públicos. Sem dúvida alguma, a Lei 6.015 é a espinha dorsal do regime jurídico de notários e registradores no Brasil. É uma lei importante e que vem atravessando as décadas e assimilando inovações importantes e trazendo um disciplinamento importantíssimo para o ordenamento jurídico brasileiro, que é o disciplinamento dos registros públicos. Então vamos lá. Nosso estudo, então, visa um mapeamento dos principais aspectos da Lei 6.015 e nós vamos iniciar aqui com uma importante questão a respeito do regime jurídico dessa lei tão fundamental para o desempenho da atividade. Então vamos lá. Questão exclusiva 2025, desvendando a Lei 6.015 de 73 do GADEC Cartórios, questão 0001. Com fundamento no artigo 1º da Lei 6.015, no que se refere à sujeição dos serviços públicos de registro ao regime ali estabelecido, assinale a alternativa correta. Então, dentro da metodologia que nós estamos aplicando, nós vamos considerar agora alguns elementos importantes dentro da sistemática da Lei 6.015. Então, vamos lá. A emenda. Novamente, com fundamento no artigo 1º da Lei 6.015. Então, nós estamos iniciando o estudo e a leitura da Lei 6.015. No que se refere à sujeição dos serviços públicos de registro ao regime ali estabelecido. Evidentemente que um regime jurídico estabelecido, logicamente em lei, ele tem os seus destinatários. E nos compete, neste exato momento, entender um pouco mais a respeito dos destinatários diretos da Lei 6.015, que são os registradores. Então, nós estamos falando aqui da sujeição desses destinatários aos ditames do regime jurídico. Isso nos convida a entender, eventualmente, se existem exceções ou não. Então, vamos analisar aqui as alternativas. Primeiro, os serviços concernentes aos registros públicos estão desvinculados de qualquer regime legal, sendo regulamentados exclusivamente pelas corregedorias estaduais. Nós verificamos aqui um equívoco, logicamente, com o objetivo de induzir o candidato a erro, que é a desvinculação direta do principal instrumento legal de disciplinamento do regime jurídico dos registradores no Brasil dos destinatários da norma. Como é que eu posso entender que os serviços concernentes aos registros públicos não estão vinculados a qualquer regime legal, são somente disciplinados pelas corregedorias. Então, nós já conseguimos identificar o erro aí. Por quê? Porque os serviços notariais e registrais, eles têm assento constitucional e submetem-se à regulamentação legal em várias leis. A Lei 6.015, a Lei 9492 de 94, a Lei 9492 de 97, a Lei 8935 de 94, a 10.169 de 2000. Então, existe um arcabouço normativo que disciplina a atividade. Então, não é possível que nós, de alguma forma, entendamos que a atividade está desvinculada de qualquer regime jurídico, sendo subordinada tão somente às corregedorias estaduais. A letra B, Lei 6.015 de 73, não incluiu o registro civil de pessoas naturais entre os serviços sujeitos às suas disposições, pois este tem lei própria. Vamos entender uma coisa. Nós temos dentro
da atividade notarial e registral algumas especialidades que nós precisamos dominar. As especialidades notariais, que não são disciplinadas pela lei de registros públicos, em algumas hipóteses, subsidiariamente, a Lei 6.015 auxilia a atividade notarial, mas ela, em essência, é destinada à atividade registral. Então, a atividade notarial, ela tem duas especialidades. A primeira, o tabelionato de notas. A segunda, o tabelionato de protesto. Vamos entender agora quais são as especialidades registrais. O registro civil de pessoas naturais, o registro civil de pessoas jurídicas, o registro de títulos e documentos e o registro de imóveis. Ainda temos, menos usual se falar nessa especialidade, os tabelionatos e registros de contratos marítimos. Mas vamos agora ao disciplinamento que nós estamos trabalhando. Então, a alternativa B diz que a Lei 6.015, que foi criada, foi produzida, foi legislada para disciplinar as especialidades registrais, não inclui o registro civil de pessoas naturais entre os serviços sujeitos às suas disposições, ou seja, ela cria uma exceção, porque o registro civil de pessoas naturais teria uma legislação própria. Não existe essa legislação própria. Todas as especialidades registrais são submissas à Lei 6.015 de 73. Letra C. A Lei 6.015 de 73 prevê que somente o registro de títulos e documentos se submeta ao regime ali estabelecido, ficando as demais a critério de cada Estado. Então, nós temos que ter em mente aqui de que a sujeição das especialidades registrais aos ditames, ao regime jurídico do qual a Lei 6.015 faz parte, é da essência da compreensão da atividade registral. Não existem exceções, não existem especialidades que não estejam submissas à Lei 6.015, especialidades registrais. Vamos, então, à alternativa D, tida como correta. Os serviços de registro civil de pessoas naturais, sim. De registro civil de pessoas jurídicas, sim. De registro de títulos e documentos, de registro de imóveis, ou seja, todas as especialidades registrais ficam sujeitas ao regime legal previsto nessa lei, devendo observar as diretrizes de escrituração em meio eletrônico. Vamos entender que a elaboração da questão, o examinador quis dificultar um pouquinho para a gente. Porque se a resposta parasse ali, ficam sujeitos ao regime legal previsto nessa lei, estaria tudo resolvido, mas ele resolveu complementar, devendo observar as diretrizes de escrituração em meio eletrônico. Em princípio, as diretrizes de escrituração em meio eletrônico são um aspecto do disciplinamento da Lei 6.015. Evidentemente que as especialidades que estão sujeitas à Lei 6.015 estão sujeitas também às diretrizes de escrituração em meio eletrônico. Vamos examinar a fundamentação desta questão. Vamos lá. A fundamentação vai trazer algumas luzes aí para a interpretação dessa questão. Gabarito, então, já falamos, letra D. Qual é a fundamentação? O artigo 1º diz o seguinte, que os serviços concernentes aos registros públicos ficam sujeitos ao regime estabelecido nessa lei. Parágrafo 1º. Os registros referidos neste artigo são os seguintes. Então, no caput nós temos a submissão. No parágrafo 1º nós temos o delineamento de quais são as especialidades submetidas a esse regime. Então, vamos lá. Os registros referidos neste artigo são os seguintes. Inciso 1. O registro civil de pessoas naturais se submete ao regime legal da Lei 6.015? Sim. O registro civil de pessoas jurídicas se submete ao regime legal da Lei 6.015? Sim. O registro de títulos e documentos se submete? Sim. O registro de imóveis se submete? Sim. Ótimo. Estabelecemos, então, a primeira etapa da fundamentação dessa resposta. Vamos adiante. Parágrafo 3º. Os registros serão escriturados, publicizados e conservados em meio eletrônico, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Então, na verdade, esse parágrafo 3º
simplesmente delimita ou delineia a submissão também no que diz respeito aos aspectos do registro eletrônico, da escrituração eletrônica. Essa, então, é a explicação da nossa questão. Agradeço a atenção de todos e nos encontramos na próxima questão.